Olá, boa noite. Vamos todo mundo chegando. Vamos todo mundo acalmando o coração, preparando para a nossa palestra de hoje. Palestra de hoje, que nós vamos debater um tema muito legal, que é o isolamento social e a espiritualidade. Então nós vamos debater muita coisa hoje. Já já a gente começa, tô esperando dar o horário certinho pra gente iniciar aqui. Tá dando horário, estamos só aguardando aqui dar o horário certinho pra gente começar a explanação, né? Pra gente não atrasar nossa continuação, que é a atividade que a gente faz de concentração logo após terminada a palestra aqui, né? Então, para começar certinho, 7 horas, vamos lá? Então vamos lá, vamos começar a nossa palestra hoje, levando o pensamento a Jesus e fazendo uma oração para que a gente entre em sintonia com a espiritualidade maior para a gente poder trabalhar a nossa reforma íntima com essa palestra. Vamos lá? Pai de infinita misericórdia, olhar por nós nessa época de coronavírus, tende piedade de todo mundo e abraçai vossos filhos, principalmente esses que estão levados para a senda do Pai. Que o Senhor nos proteja e nos dê muita luz de discernimento nesse momento que estamos passando, para que o mínimo de vidas sejam ceifadas e para o máximo de mudança das pessoas. Que assim seja. Vamos lá, vamos lá. Nosso bate-papo hoje tem dentro da sua ideia, a ideia do isolamento, do isolamento não, da ignorância social, da invisibilidade social, juntamente com a religiosidade, com a espiritualidade, ela tem fulcro, ela tem peso em duas passagens da Bíblia, tá? Que nós vamos comentar hoje. A primeira delas é a passagem da cura do cego de Jericó, de Bartimeu. Quem é Bartimeu? Primeiro, vamos para o nome, para a gente entender mais ou menos o que acontecia. Bartimeu era uma pessoa que não tinha nome. Por quê? Porque a Bíblia diz, Bartimeu, filho de Timeu. Nessa época, Bar significava filho de. Entendeu? Então, Bartimeu não tinha nome. Bartimeu é o filho do Timeu. Então vamos lá, eu estou aqui com o Evangelho aberto, vou ler para vocês, para a gente começar a falar, tá bom? Boa noite, Silvane. Vamos lá então. Chegaram a Jericó. Ao sair Jesus da cidade, com seus discípulos e com uma grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Como eu falei para vocês, nem nome ele tinha. Por quê? Porque Bar era filho, Timeu, filho de Timeu. Quando soube que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si sua capa, de um salto levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus, vai, tua fé te curou. No mesmo instante recebeu a vista, e o foi seguindo pela estrada. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Bom, vamos lá. Vamos pensar em Bartimeu. Certo? Olha só,
quer mais invisibilidade social do que um cego? Hoje. Hoje, uma pessoa, um cego, uma pessoa com deficiência visual, é uma pessoa com muita, mas muita invisibilidade social. Imagina naquela época. Naquela época, eles eram retirados da cidade, ficavam todos fora da cidade. As pessoas não gostavam nem de passar perto desse contingente de irmãos necessitados. Assim como a gente faz hoje. Pode ver que a gente às vezes está lá, passando no semáforo, hora que vem um irmão de rua, a gente já começa a ficar assustado, já começa a... Ai meu Deus, vai vir agora, o que eu faço? Não é assim? É desse jeito que a gente faz. Até hoje. Olha o peso que a invisibilidade social tem dentro da compreensão, dentro do entendimento da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Assim como muitos na época de Jesus, nós também fazemos o mesmo. Assim como muitos que passaram pelo doente na estrada, nós também passamos, nós não somos o samaritano. Então, Jesus ia passando e aquele monte de gente, leprosos, cegos, estava no caminho, na estrada, na saída da cidade, na saída de Jericó. E à época era normal ter esse monte de gente, sabe por quê? Até hoje, os casamentos lá são arranjados naquela região. Até hoje é tudo arranjado. Nessa época era muito comum casarem famílias com famílias. E quando você casa primos com sanguíneos, a chance de ter alguma malformação é muito grande. A chance de ter alguma malformação é imensa. Quando você casa os primos, então a chance de cegueira, problema com membros, é muito grande. Então, na época, existiam muitas pessoas assim. E elas eram encostadas e ficavam fora da cidade. Por isso que a história é bem assim. Cristo saindo de Jericó, pegando a estrada quando encontra Bartimeu. E Bartimeu era mais um desses que era invisível socialmente. Bartimeu era mais um desses que era ali encostado. Bartimeu era mais uma dessas figuras, como a gente vê de tantas dentro das nossas cidades, que ninguém reparava. É óbvio que Jesus não ia reparar. Ele olhava, ele sentia, ele sabia, mas ele tinha que passar. Por mais que Jesus quisesse ajudar, por mais que Jesus quisesse estender a mão, Jesus tinha algo para ele. Se você quer vir a mim, tem que partir de você. É só a gente pensar. Hoje a gente fala, nós somos cristãos, nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Legal, mas Cristo não deixou nada escrito, Cristo não deu nenhuma aula. Tudo o que ele falava e tudo o que ele fazia era através de exemplos. Então o que a gente tem? Que buscar o exemplo do Cristo. O que aconteceu com Bartimeu? Cristo está passando e aí ele sente que é o Nazareno, alguém fala que é o Nazareno. E ele, num relance, ele decide sair daquela vida. Ele decide que ele não quer mais aquela vida. E começa a chamar. Filho de Davi, tenha piedade de mim. E gritava. Imagina a gente andando na rua, passa num grupo de irmãos de rua ali, e de repente um começa a pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Os outros vão olhar e vão olhar feio. Tá doido, tá achando que o cara vai parar a ajudar. Imagina com Jesus de Nazaré. Imagina se Jesus de Nazaré vai parar. Claro que não. Mas ele parou. Por quê? Porque o Bartimeu, ele não ficou quieto. Fica quieto, cala a boca. Não. Clamava cada vez mais alto.
Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E Cristo parou e mandou chamar. Chame-o. Aqui talvez venha a maior prova de fé de Bartimeu. Aqui fala, né, que ele lançou a sua capa. Eu dei uma pesquisada e descobri o que é a capa. Na época de Roma, para você pedir dinheiro, para você ser pedinte, você precisava fazer um cadastro. Eram muitos, vários, um monte de gente pedindo. Então Roma, para ter uma ideia de quem pedia, de quem não pedia, o que Roma fazia? Fazia um cadastro. Cadastrava todo mundo. Legal? Legal. Tem um cadastro, legalzinho, numa boa, tudo beleza. Como que era esse cadastro? Você vai lá, se cadastrava e ganhava uma capa. A capa parecia, se não me engano, vinha com os dizeres de eu sou um desvalido da sorte, por favor me ajude, alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas usavam essa capa, os necessitados usavam essa capa. É como se hoje a prefeitura resolvesse mapear os irmãos de rua que nós temos em Uberaba e concedesse uma capa para eles. Mas esse número de capas era finito. Não eram todos que tinham a capa, era só alguns, e eram privilegiados os que tinham a capa. Então, ter aquela capa era privilégio. Por quê? Porque quem não tinha a capa não tinha o direito de pedir. Quem não tinha a capa não tinha o direito de sair e pedir auxílio nas ruas. Então, olha o peso que a capa tem por uma pessoa dessa. Jesus chama Bartimeu e ele, sem pensar nem nada, deixa a capa para trás. Eu imagino para os que ficaram que não tinham capa. A loucura que não foi para pegar a capa de Bartimeu. Mas agora pensa no coração de Bartimeu. Ele está abandonando uma vida. Ele está abandonando uma história. Porque ele tem certeza que a história posterior será melhor. Ele abandona os problemas, ele abandona o erro, ele abandona o passado para se abrir para um futuro melhor. Só se eu ficasse aqui já, valeu, acabou a palestra, ótimo, né? Legal, pronto, tá dada a lição, né? Abandone a sua capa, abandone o seu passado e vá em busca de um futuro melhor. Mire no exemplo de Bartimeu, olhe para Jesus e vá e busque um exemplo melhor. Valeu, falou, até mais, tchau. Mas nós vamos continuar, claro, né? Não vamos parar por aqui. Mas a grande ideia é essa. A grande ideia de Bartimeu é isso mesmo. Eu não estou contente com o que eu tenho hoje. Eu sou invisível socialmente. Eu não quero mais participar disso. Eu não quero mais isso que eu estou tendo. Eu quero algo diferente. Eu quero algo melhor. E eu tenho como buscar esse algo melhor. Eu tenho como buscar esse algo diferente. E eu vou buscar esse algo diferente. E sai, e abandona, e larga, e não está preocupado se isso vai ser necessário no futuro ou não. Ele simplesmente vai. Ele simplesmente deixa tudo para trás e vai. Ao encontrar Jesus, o que Jesus fala para ele? O que queres que eu faça? Olha só a segunda coisa da história de Jesus, do exemplo de Jesus, que a gente tem que pegar para nós, porque a nossa reforma íntima, a nossa melhoria vai muito nesse sentido. Boa noite, Ferrugem. Vai muito nesse sentido. Jesus tem duas condições para nos ajudar. Primeiro, a gente tem que pedir. Primeira condição, a gente tem que pedir. A gente tem que chamar por ele. A gente tem que gritar por ele. Que foi o que Bartimeu fez. Gritou por Jesus. E a gente tem que gritar por ele. Ele não vem do nada. Se você não chamar, Jesus não vem. Se você não chamar de coração, Jesus não vem. Se você não tiver fé que ele virá a seu amparo, ele não vem. Ele não fazia isso.
Talvez se Bartimeu tivesse ficado só na primeira, ele não teria ouvido, teria ido embora. A segunda lição. Que queres que eu faça? Ótimo, eu quero ir para Jesus, mas o que você quer? Jesus olha para mim e fala, tá, eu tô aqui. O que você quer? Eu tenho que ter firmeza naquilo que eu quero. Eu tenho que ter firmeza na minha mudança. Eu tenho que ter firmeza na minha reforma íntima. Se eu quiser sair da invisibilidade social, como Bartimeu, eu tenho que saber o que eu quero para sair daquilo. Eu tenho que saber o que eu quero para sair daquela condição. Pensa uma pessoa em depressão. Vamos falar dos nossos irmãos em depressão. Não adianta a gente falar, pedir pelo amor de Deus, ajoelhar, come, sai daí, toma remédio, vai no médico, vai passear. Não adianta. Não adianta. Não vai resolver. Por quê? Porque precisa dela querer. Da pessoa querer. Precisa da pessoa querer sair e fazer um movimento. Ah, pede auxílio para Jesus, pede auxílio para o alto. Não adianta. Não adianta. Se a pessoa não quiser, ela não vai sair. Se a pessoa não quiser sair daquele círculo, ela não vai sair. E Jesus tem isso na cabeça. Jesus, você chamou ele, ele vem. Como foi para Bartimeu. Só que você tem que saber, eu tenho que saber o que a gente quer. Eu tenho que ter na minha consciência o que eu quero de Jesus. Porque senão eu vou ficar... Bom, vamos lá então. Eu estava pensando aqui, né? E sabe, Jesus, assim, né? Quem sabe, não sei. Se me der, tá valendo. Aí vai virar e falar, você não tem fé nenhuma mesmo, né? Porque você não sabe nem o que você quer pedir para mim. Bartimeu foi direto. Eu quero ver. Que queres de mim? Eu quero ver. Quer outro exemplo do que queres de mim? Paulo. Quando encontra Jesus, não pergunta mais nada. Que queres que eu faça? Quando a gente ouviu o chamado de Jesus, quando a gente ouviu o chamado para o trabalho, é isso que a gente tem que falar para ele. O que queres que eu faça? Boa noite, Andressa. Tá boa, Dindinha? Entendeu? O que queres que eu faça? O que você quer que eu faça? Fala para mim, Jesus. Eu tô aqui. Aí você fala. Você vai e trabalha. Vai e faz. Como Bartimeu fez. Eu quero que tu me cures. Quero ver. E ele falou com tanta força, com tanto amor no coração, com tanta propriedade, que Jesus virou para ele, vá, tua fé te curou. Ainda Jesus é bem claro, não fui eu. Eu não faço nada. Foi tua fé que te curou. Foi tua fé que te tirou de onde você está. Foi tua fé que te tirou desse caminho que você está. Não fui eu. Foi tua fé. E Bartimeu segue Jesus. Ele estava tão convicto dessa nova vida, ele estava tão convicto de que isso seria diferente, que ele abandona tudo. Ele não olha para trás. Isso é querer sair da invisibilidade social. Por quantas vezes nós somos invisíveis? Por quantas vezes nós estamos numa posição de invisibilidade? Mas não por ser invisíveis, por nos esconder das coisas, por nos esconder das responsabilidades. Boa noite, Maria. Quantas vezes nós nos escondemos das responsabilidades para nos tornar invisíveis? Eu sou chamado ao trabalho, mas eu prefiro usar a capa. Eu sou chamado ao trabalho, mas eu prefiro me enrolar, prender na minha capa e... Eu estou em casa, trancado,
por causa de um vírus que não me deixa sair, vendo o país quebrando por ideologias. Ao invés das pessoas se amarem, as pessoas estão se quebrando por causa de ideologia. E eu não sento para pensar e raciocinar que eu posso fazer diferente, que eu posso mudar, que eu tenho tudo para fazer diferente. O que eu prefiro? Agarrar na minha capa e ficar preso na minha capa. E vociferando, e preso com a minha capa. Olha o peso de querer sair, de querer ver um futuro melhor. Olha o peso de crer em Jesus, de acreditar em Jesus, de ter Jesus como líder, como o maior exemplo e ter fé nele. Vá, tua fé te curou. Quantas vezes a gente não consegue nossa cura, nossa reforma por falta de fé, por falta de firmeza, por falta de dedicar um pouco do nosso tempo a Jesus para mostrar para Ele o que eu quero. Eu costumo falar muito nas palestras que a gente nunca está pronto. A gente nunca está pronto para nada. Eu, quando fui dar minha primeira palestra, eu tinha certeza que eu não estava pronto. Eu simplesmente apareci no CEDA em fevereiro de 2018 e dei uma palestra. Eu não estava pronto para aquilo, mas fui. Porque a gente nunca vai estar pronto. Se a gente esperar o momento onde eu vou estar totalmente pronto, nós nunca vamos estar prontos. Nunca. Então o que eu faço? Ouço o chamado, estou com vontade, é hora de trabalhar? Eu vou. Eu faço o trabalho. Eu faço como Bartimeu. Eu largo minha capa, é hora de trabalhar. Eu largo minha capa, é hora de ajudar. E eu vou embora. E eu trabalho, e eu ajudo. É assim que a gente deveria fazer. É esse o exemplo que a gente deveria seguir. O exemplo de Bartimeu. Invisível socialmente, e que solta a capa e vai embora. E se a gente pegar na história de Jesus, Jesus adora esse tipo de personagem. Por quê? Porque é esse tipo de personagem que Jesus sabe que quando quer, quer mesmo. Quando Jesus precisava de um grande soldado para divulgar as suas ideias, ele tinha 12 apóstolos, trocentos discípulos, e foi atrás de Saulo. Mesmo Saulo sendo um assassino de cristãos. Por quê? Porque Saulo, que era invisível para o povo hebreu, os que seguiam Cristo, mas Saulo era firme, tinha firmeza. E é isso que Cristo busca em nós. A firmeza de um Bartimeu, que abandona tudo e fala: eu quero ver, Senhor. Segunda história de hoje nossa, está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, é a história de Zaqueu. Vou contar ela, e aí a gente vai bater um papo sobre ela. Vamos lá? Jesus entrou em Jericó, novamente, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Mais ou menos assim, delegado da Receita Federal. Tá? É o delegado da Receita Federal. É o chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Vamos lá. Zaqueu também era renegado. O cobrador de impostos da época era uma pessoa totalmente renegada. O publicano era totalmente renegado. Até hoje, nós temos Receita Federal, da Receita Estadual. Ah, a Receita Federal está te chamando. Você já sabe que não é grande coisa. Imagina naquela época. Imagina o cobrador de impostos naquela época. E olha que eu tenho uns 4 ou 5 amigos que é fiscal de Receita, né? E são tudo gente boa. Mas na época não era. Eram mal vistos.
Eles eram vistos como traidores da pátria. Por quê? Porque trabalhavam para os romanos, cobrando tributos para os romanos. E Zaqueu era o chefe deles. Zaqueu estava num passo acima deles. Vamos continuar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhes disse. Ele disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Sabe? Aquela mimimi dos vizinhos que a gente tem hoje. Deixa eu te contar um lance. E não é fake news. Jesus escolheu o pior dos piores para dormir na casa dele. Para comer na casa dele. O homem pirou. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem que também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque Jesus deu moral a Zaqueu? Porque Jesus foi atrás de Zaqueu? Porque Zaqueu foi atrás de Jesus. Porque Zaqueu, assim como Bartimeu, tentou chamar a atenção de Jesus. Porque Zaqueu, assim como Bartimeu, não tinha espaço lá. A multidão não ia deixar ele chegar. Mas nem assim ele desistiu. Ele subiu numa árvore. E nessa árvore ele chamou Jesus. Nessa árvore ele chamou a atenção de Jesus. Então Zaqueu fez o comportamento básico de quem quer atrair Jesus. Clamar por ele. Clamar por ele. Jesus aceita. Ótimo. Legal. E vai. Aceita e vai para a casa dele. A hora nenhuma, Jesus chega e fala, Zaqueu, bom, vamos lá. E aí? O que tu vai fazer para mim? Dá uma ideia aí. O que você está pensando? Conta aí, eu tô meio assim sem saber. Fala, não. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já anuncia. Olha, Senhor, estou aqui doando metade do que eu tenho, os pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver em 4 vezes mais. Assim como Bartimeu, Zaqueu já estava pronto para fazer isso. E Zaqueu sabia o que queria, do mesmo jeito que Bartimeu. Então hoje nós ganhamos 2 lições. 3 lições. Primeira, para Jesus não existe invisibilidade social. Você quer seguir o exemplo de Jesus? Pare de achar que o irmão que está em condição pior que a nossa é um invisível. Ele não é. Ele é um irmão como a gente. E eu tenho o mesmo dever para ele como eu tenho dever para os outros. Pois Jesus falou, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é complemento do primeiro, é ao próximo como a ti mesmo. E esse próximo não é pai, irmão, sobrinho, porque não tem relevância nenhuma. Esse próximo é o próximo da rua. É o que vai passar frio agora. É o que vai passar fome agora. É o que vai estar na rua. É o que está exposto a coronavírus, que nós não estamos porque estamos trancados. É o que vai passar frio nessa época. É o que sofre. É o que é drogado. É o que é de rua, mas não cabe a mim julgar o que ele é, o que ele fez, o que ele vai fazer. Cabe a mim ser como Jesus. Ajudar. Principalmente aqueles que clamam por ajuda. Ah, mas é assim? Não. Eu também tenho minhas falhas. Eu conto uma. Parei no semáforo. A pessoa pediu comida. O que eu tiver no carro, eu dou. Estou entrando num supermercado, numa padaria. Tem alguém na porta. Ah, me ajuda, eu estou com fome. Eu compro comida e entrego. Eu tenho por princípio meu, e eu devo estar errado, com certeza. Ali na hora do juízo final, vão pegar
meu Facebook, vão passar, vão pegar meu WhatsApp e vão pegar e vão falar: quantas vezes o irmão pediu dinheiro e você não deu? Não, mas eu não dei para não incentivar a comprar droga, bebida. Não julgue, não julgue. E eu sei que eu estou julgando, é uma falha, é um erro que eu tenho. Tá? Comida eu dou, dinheiro eu não dou. É um erro? É, e eu reconheço que é um erro, para vocês verem que todos nós somos falhos. Primeira lição é essa: olhe para o irmão. Segunda lição: se a gente não chamar, Jesus não vem. Se você não gritar, se nós não esgoelarmos: vem Jesus, vem a minha proteção, vem até mim, não vem. Pode ser o que for, pode fazer o que quiser, pode fazer do jeito que quiser, não vem. Então eu tenho que ter muita fé, muita certeza para chamar Jesus. E o terceiro: não adianta eu chamar Jesus e não saber o que fazer. Jesus não vai me dar caminho. Como eu costumo dizer nas palestras que eu dou sobre Paulo, Jesus não chega para Paulo e fala: ó, filho, vou te falar, Saulo, não gostei do seu nome, muito judeu, não vai pegar bem no meio dos meus, não vai ser legal. Você não vai ser bem recebido como Saulo, então nós vamos mudar para Paulo. Vamos mudar para Paulo. E falasse para ele tudo que ele vai fazer. Não, Jesus não fez isso não. Foi Paulo que saiu para o mundo fazendo. Foi Paulo que saiu para o mundo agindo. Ide e pregai a minha igreja. E Paulo foi. Por quê? Porque Paulo sabia o que ele tinha que fazer. Paulo sabia exatamente qual que era a parte dele. A mesma coisa cabe a nós. Não adianta eu clamar a Jesus se eu não souber o que eu quero. Não adianta eu clamar a ajuda de Jesus se eu não tiver certeza do que eu quero. Se eu não tiver certeza do meu objetivo. Se eu não tiver certeza da minha mudança. É bobagem. Não adianta nada eu pedir, eu clamar, eu exclamar, eu levantar a mão para os céus, eu fazer todos os pedidos para chamar por Jesus. Ele não vem. Ele não vem. E se vier, ele não me ajuda. Por quê? Porque eu não sei o que eu quero. Fica aí a lição para nós nessa sexta-feira, né? Essas 3 lições que tanto Bartimeu como Zaqueu deixam para a gente, né? De sermos incisivos, de sermos valorosos e de sabermos o que queremos com Jesus. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui hoje. Tenham um final de semana maravilhoso. Que o Senhor proteja todos vocês, estendam uma luz sobre todos vocês, tá? Nós vamos continuar, o grupo de sexta vai fazer sua meditação e seu reiki à distância, que todos vocês recebam o que vocês estão precisando. Gratidão a todos por estar comigo. Até mais.